Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E na maratona de hoje, nós vamos corrigir o livro A Conquista de Língua Portuguesa, Práticas e Acompanhamento de Aprendizagem do terceiro ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, nós vamos então para a página 36, porque na aula de ontem nós fizemos até a página 35, né, na aula anterior. Então, olha só, aqui nós vamos ver o que é uma parlenda. Então, aqui, ó, nós temos uma parlenda do Macaco Foi à Feira, que é esse textinho aqui. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Pinte as palavras que terminam com a letrinha R. Então, você vai ter que colorir, daí você vai pegar um lápis de cor da sua preferência, daí você vai colorir, então, comprar, sentar, parar e corredor. Na letra B, o que você pode observar na pronúncia dessas palavras? Então, olha só, a letra R pode não ser pronunciada, tá? Então, olha só, comprar, sentar, parar e corredor, tá? Então, pode ser que você não fale a letra R no final e tá tudo bem. Agora aqui no 2, ordene as sílabas e forme as palavras. Então, olha só, vai ser parar, olha, parar, e aqui vai ser brincar. Então, parar e brincar. Próximo, complete as frases com as palavras do quadro. Mamãe nunca compra sem comparar os preços. É importante comprar apenas o necessário. Então, olha só, é o que a gente acabou de ver anteriormente. O R, ele pode ser pronunciado ou não. Se ele não for pronunciado, a palavra vai ser compra. E quando a gente pronuncia o R, ele passa a ser, né, essa palavra passa a ser comprar, tá? Então, por causa de um Rzinho no final, a pronúncia da palavra pode mudar, tá? Aqui no número 4, complete as frases usando apenas uma palavra. Então, olha só. Pedro e eu, aí você vai escolher uma dessas palavrinhas para poder completar. Então, olha só. Pedro e eu queremos sair mais cedo hoje. Nós tocamos uma música nova. Então, perceba, aqui nós temos sugestões de respostas, tá? Você vai escolher uma dessas palavrinhas, não é para colocar tudo. Escolha uma dessas palavrinhas e complete a frase. Se você quiser colocar outra palavra que não está aqui de sugestão, também pode, desde que a palavra se encaixe na frase. Tudo bem? Tá, aqui a gente tem um depoimento de um menino de 11 anos. E aqui é o seguinte, olha, faça as alterações necessárias para preencher as lacunas, para preencher esses espaços aqui no trecho. Então, olha como é que vai ficar. Eu e Pedro sempre gostamos de histórias de lobisomem. Conhecemos cada uma que dá até medo, mas adoramos ficar com medo. Os nossos amigos dizem que não tem medo de nada. Apostamos que é mentira. Próxima página, lá na 38. Aqui, olha, leia o poema e depois cante com seus colegas usando a melodia da cantiga indicada. Então, isso daqui vocês vão fazer com a sua prof presencial em sala de aula. E na letra A tá assim, ó. A que parte do dia o poema se refere? Marque. Esse poema, ele está falando do final da tarde. Letra B, quantas estrofes tem o poema? Esse poeminha aqui tem 2 estrofes. Prof, o que é uma estrofe? Estrofe é porque, assim, todo poema, ele tem as estrofes, né? Mas a gente não chama de parágrafo. Quando nós temos um texto, nós chamamos de parágrafo. Ah, o texto está dividido em 2 parágrafos, né? Mas isso daqui, ele, é claro, ele é um texto, né? Mas ele é um poema. Então, quando nós temos um poema, nós dizemos que ele está dividido em estrofes. As estrofes são blocos de linhas,
tá? Então, as estrofes, ó, isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, tá? São blocos de versos, tá? Então, ó, aqui eu tenho um verso, aqui eu tenho outro verso, tá vendo? Cada linha eu chamo de verso. Aqui eu tenho outro verso e aqui eu tenho outro verso. Quando eu junto todos os versos do poema, ele forma uma espécie de parágrafo, e esse parágrafo nós chamamos de estrofes, tá? Então, aqui eu tenho um bloco de versos, então aqui eu tenho uma estrofe, né, um parágrafo, e aqui eu tenho outro parágrafo, tá? Então, a estrofe é como se fosse o parágrafo, beleza? Então, por isso que ele tem duas estrofes. Letra C. Quantos versos tem cada estrofe? Aqui eu já te expliquei o que é verso. O verso do poema é cada linha. Então, aqui eu tenho um verso, aqui eu tenho outro verso, aqui eu tenho outro verso, aqui eu tenho outro verso. Se a gente for contar todas as linhas, todos os versos, você vai encontrar o seguinte: cada estrofe tem 4 versos. Olha só. 1, 2, 3, 4. Beleza? Beleza, prof. Então, bora lá para outra página. Deixa eu só ver se não tá faltando mais nada. Não, não tá não. Vamos lá para a próxima página. O trecho fazendo muita manha indica que a tarde vai embora devagar. E aqui no 3, marque a alternativa que indica o que é possível entender da segunda estrofe. Então, na segunda estrofe, o horizonte ficou com o tom avermelhado. Aqui no número 4 vai ser uma resposta pessoal, porque vocês vão precisar escrever uma cantiga folclórica de que você goste. Então, existem várias cantigas folclóricas. Vocês podem também pesquisar no Google, porque aqui, gente, é uma cantiga que você goste. Por isso pessoal, eu não tenho como escolher por você, ok? Então, vocês podem colocar, escrever a sua cantiga aqui e depois vocês vão cantar em sala de aula com a sua prof presencial. Então, bora lá para a página 40. Aqui, nós temos aqui, ó, listas fabulosas criadas por Eva Furnari, tá? Então, aqui a gente tem 7 itens, né, da lista, e os piores jeitos de se fazer alguma coisa. Então, aqui tem 7 itens. Aí tá falando o seguinte: circule a última letra da primeira palavra de cada item da lista. Então, olha só: fazer, lavar, escovar, dormir, tomar, encher e jogar. Todas essas palavras terminam com a letra R, e é essa letra que você vai circular. Tudo bem? Ok. Agora você vai criar outros itens que poderiam fazer parte dessa lista, tá? Então, aqui, pessoal, vocês vão ter uma resposta pessoal também, tá? Por quê? Porque você vai pensar em outros itens que você poderia colocar aqui nessa lista, tá bom? Então, cada um vai pensar no seu. E aí, você vai pensar com a letrinha R, tá bom? E aí, agora, olha só. Comente com os colegas, deixa eu só colocar assim que fica melhor. Comente com os colegas o que você, olha só, de novo, olha, o que você sabe sobre os ícones que aparecem na tela do celular. Aqui também é uma resposta pessoal. Você conhece esses itens? Então, isso daqui vai ser com a sua prof presencial em sala de aula, porque você vai comentar com seus colegas. Ah, eu sei o que significa esse ícone aqui. Ah, esse aqui eu não sei o que é, não. Ah, esse aqui eu sei o que é. Então, vocês vão comentar em sala de aula. E aí tá assim, ó, nesse celular, quantas mensagens não foram lidas? O ícone de mensagens é esse envelopinho aqui. E nós temos o número 7 aqui. Então, significa que quantas mensagens não foram lidas? Então, significa que 3 mensagens não foram lidas. Desculpa, gente, eu falei errado. É porque este aqui é de e-mail, tá bom? Então, esse ícone é de e-mail. É porque, assim, tem celular que isso aqui significa mensagem, né? Mas nesse celular aqui, a gente tem 2 ícones. Então, esse aqui é o de e-mail e esse aqui é o de mensagens, tá bom? Então, 3 mensagens não foram lidas
e 7 e-mails não foram lidos. Aqui eu já estou respondendo a próxima questão. Então, ó, quantos e-mails não foram lidos? 7. Beleza? Deu para entender aí direitinho? Então, tá bom, vamos lá para 42. Aqui, leia os substantivos no plural e complete o diagrama, passando-os para o singular e observe o exemplo. Então, olha só, casas, casa, pães, pão, formigas, formiga, corações, coração, violões, violão, alunos, aluno, ferrugens, ferrugem, cães, cão. Próxima página. Aqui nós temos substantivos que estão no singular e no plural. Então, vamos completar o quadrinho de novo. Cantor, cantores. Varal, varais. Pudim, pudins. Olha só. Aqui o pudim, ele termina com a letra M de mamãe. Mas o plural dele, você não pode colocar M de mamãe. Você vai colocar N de navio. Então, pudim, pudins. Funil, funis. Aqui o funil tá mostrando que termina com a letra L, mas quando a gente passa para o plural, a gente vai passar com o IS no final, tá? Então, funil, funis. É igual varal, ó. Varal, varais, tá? Tem o L aqui, e aí passa para o plural, fica com o IS no final. Atriz, atrizes, lençol, lençóis. Canal, canais, pastel, pastéis. Então, observem a última letrinha, porque a gente vai estudar sobre isso já já. Aqui, reescreva as informações abaixo, passando os substantivos em destaque para o plural. Quais são eles? Aqui nós temos urso polar, mamífero, animal, e aí a gente precisa passar isso para o plural. Então, como que vai ficar aqui, ó? Transcrevendo isso para o plural. Para se manterem gordos e aquecidos, os ursos polares precisam comer bastante. Olha só, precisam comer bastante. Esses mamíferos do Ártico comem focas, peixes, gaivotas e morsas, além de plantas e frutas. Esses incríveis animais possuem olfato apurado e conseguem sentir o cheiro de focas vivas, mesmo que estejam 1 metro abaixo do gelo. Então, aqui a gente finalizou 43, então vamos lá para 44. Bora para 44, que também nós temos um poema aqui. E aí diz o seguinte, olha só. Olha essas palavrinhas que nós temos aqui. Genial, cereal e especial. Essas palavrinhas terminam com L. Aí a letra A está perguntando o seguinte, que som a letra L representa nas palavras em destaque? Então, esse L aqui representa o mesmo som da letra U. Na letra B, escreva no plural as frases em destaque. Então, nós temos geniais, cereais e especiais. Aí, aqui, ó, leia as palavras e sublinhe aquelas em que a letra L representa o mesmo som. Então, olha só, faça frases com as palavras. Quais as palavras que nós vamos sublinhar? Nós vamos sublinhar floco e lindo, tá? Por quê? Porque esse L aqui e esse L aqui estão representando o mesmo som, ok? Daí você precisa fazer frases com as palavras foco e floco. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de mensagem. Eu tenho muito foco nos estudos. Eu vi um floco de neve, tá? Pode ser isso daí, na letra A e na letra B, mas é uma resposta pessoal, então cada um vai fazer o seu. Aqui no 6, a gente precisa reescrever as frases, passando as palavras em destaque para o plural. Então, olha como que vai ficar aqui. Desenhei a maçã com meu novo lápis, desenhei as maçãs com meus novos lápis. Tênis é ótimo calçado para corrida. Tênis são ótimos calçados para corridas. Próximo. Leia um trecho de um e-mail que faz parte do livro de literatura.
Então, aqui a gente tem o e-mail que você já leu na sua casa. E agora a gente precisa reescrever esse trecho como se o menino e o irmão tivessem passado mal no voo. Então, olha só. Eu e meu irmão viemos de avião para a Espanha ontem e enchemos 13 sacos de vômito durante o voo. Lembra, gente, a palavra voo, antes ela tinha acento circunflexo. Hoje em dia não tem mais, tá? Então não coloque acento circunflexo na palavra voo. Nossa mãe diz que foram todos os refrigerantes e os sanduíches de queijo e picles que nós comemos no aeroporto. Chegamos pelo menos perto de quebrar o recorde de encher os sacos de vômito? Bom, aqui na 46, a gente tem um poema, que é O Sol e a Menina, que você já leu aí na sua casa. Calma que eu vou voltar no poema, tá? Vamos ler aqui o que tá pedindo. Então, olha só, sublinhe os versos que evidenciam a passagem do tempo. Quais são os versos que mostram pra gente que o tempo tá passando? Então, olha só, hoje, muito cedo. Então, você vai sublinhar aqui. Lembra, para sublinhar, você precisa colocar a régua bem aqui embaixo, ó, e passar o lápis de escrever aqui, tá? Ó, depois, mais tarde, também tá indicando tempo. Depois do meio-dia. E hoje, muito tarde. Então, essas frases aí estão indicando tempo. A letra B. Os acontecimentos do poema se passam em apenas um dia. Em apenas um dia. Aqui, justifique a sua resposta para a pergunta anterior. Aqui, gente, apenas um dia é por conta de quê? Da palavra hoje, que é usada para descrever o espaço temporal em que os eventos ocorrem. Então, como que você vai colocar aí na sua frase? A partir daqui, tá? Lembra, início de frase, letra maiúscula. Então, você vai colocar: os eventos do poema se passam em apenas um dia pela presença da palavra hoje, que é usada para descrever o espaço temporal em que os eventos acontecem ou em que os eventos ocorrem. É importante vocês resumirem a resposta de vocês, tá? Então, dá uma resumida para não escrever muito e para não ficar muito igualzinho tá aqui no livro, tá bom? Lembrando que aqui é para você vir conferir as respostas e não copiar, tá bom? Então, mudem algumas palavrinhas aqui para não ficar tudo igualzinho. Bom, próximo. Então, aqui, ó, de acordo com o poema, em algum momento o céu ficou nublado? Sim. E aí a gente vai copiar o verso que confirma a sua resposta, que é o sol sumiu. Próximo, leia duas palavras do poema, observando o som representado pelas letras em destaque. Então, voltou e sol. Então, voltou é com U e sol é com L. Nessas palavras, as letras em destaque representam o mesmo som. Tanto a palavra voltou como a palavra sol têm o mesmo som. Agora, aqui a gente tem um poeminha, né, um estrofe de um poeminha. E aí na letra A diz o seguinte: as palavras em destaque indicam tempo passado. Letra B, com que letra final essas palavras são escritas? São escritas com a letra U. Gente, essas palavras esquentou e encantou é porque já aconteceu, por isso que tá indicando passado, tá bom? E vamos circular então as palavras que indicam tempo passado. Então, volta lá no poema. Nós temos a palavra saiu, acordou, sumiu, voltou, deu, ficou, olhou, escondeu, ficou de novo e esqueceu. Então, são essas as palavras aí. Bom, vamos lá para 48. Aqui a gente tem uma pequena revisão. Então, aqui é o seguinte, ó. Siga o exemplo para escrever o diminutivo e o aumentativo. Então, olha só. Vovô, vovozinho, vovozão. Queijo, queijinho, queijão. Peixe, peixinho, peixão.
bico, biquinho, bicão. Nariz, narizinho, narigão. Panela, panelinha, panelão. E aí, vamos finalizar aqui nessa última. Então, olha só, circule no quadro abaixo as palavras que aparecem no grau normal e depois copias. Então, aqui, ó, feição, violão e ladainha, tá? Então, essas aqui estão no grau normal, ó, feição, violão e ladainha. Depois, feijão, dragão e madrinha. Por que que elas estão no grau normal? Porque o normal da palavra é isso aqui mesmo, feijão. Agora, olha só, cachorrão, tá no grau normal? Não, porque o grau normal dessa palavra é cachorro. Cachorrão significa que o cachorro é muito grande, tá? Então, por isso que nós não vamos colocar essa palavra, por exemplo, tá bom? Porque não é para colocar, porque, olha só, feijão. Feijão termina com esse ão aqui, mas não é porque ele é grande, é porque o nome da palavra é feijão, tá? Dragão e madrinha também, tudo bem? Então, é por isso que a gente vai colocar elas, porque estão no grau normal, não estão nem no aumentativo e nem no diminutivo. Essas daqui, ó, cachorrão, carrão, mãezinha e as outras lá do item anterior, eles estão ou no aumentativo ou no diminutivo, tudo bem? Tá, aqui a gente tem uma parlenda, que você já leu na sua casa, e na letra A diz assim: das palavras em destaque, quais estão no diminutivo? As palavras são mãezinha e gatinho. E a palavra mãezinha, ela foi usada no diminutivo para indicar o quê? Para indicar afeto, carinho, não é isso? Aqui no 4, a gente precisa reescrever as frases, substituindo essas expressões aqui, ó, em destaque, por uma palavra ou no aumentativo ou no diminutivo. Então, olha só, escrevi um texto sobre uma pequena sereia. Se ela é uma pequena sereia, eu vou passar isso aqui para o diminutivo. Então, vai ficar como? Escrevi um texto sobre uma sereiazinha. Letra B, Sônia levou o seu enorme cão ao veterinário. Se o cão é enorme, então a gente precisa passar o cão para o aumentativo. Então, como que vai ficar? Sônia levou o seu cãozarrão ao veterinário. Nossa, prof, mas que palavra esquisita. Pois é, mas o aumentativo aqui de cão vai ser cãozarrão, tá bom? Então, muitas pessoas falam, um cãozão, né? Mas o certo é cãozarrão, tudo bem? Bom, então aqui a gente vai finalizar a página 29. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!